Rogério Rios Mosqueira, o Roupinol, sempre foi paranoico quando o assunto era telefone celular. Seu maior medo era que a polícia pudesse rastreá-lo e encontrá-lo em seus territórios. As investigações da Delegacia de Polícia Federal em Macaé mostraram que, em 2 anos, o bandido usou mais de 100 aparelhos para falar com cada fornecedor, gerente, vapor ou outros funcionários. Ele usava um aparelho diferente, atrapalhando as investigações. Rapidamente se expandiu para o Morro de Santana, Morro do Lazaredo, Botafogo, matou os integrantes da família de Russo Pipoqueiro e se expandiu para as Malvinas e rapidamente para Nova Holanda. O ADA se estendeu para várias comunidades de Macaé. Com a tomada da Nova Holanda rapidamente tomaram as bocas de fumo do bairro Fronteira. Nesta época ainda existia a união entre TC e ADA. Roupinol mandava matar todos seus rivais e quem atravessasse seu caminho. Roupinol era natural do Morro de São Jorge, localizado em Macaé. Já teve fornecedor que não conseguiu falar com o Roupinol porque ele tinha mudado de telefone. Eles tinham que mandar recado para conseguirem falar com ele. Roupinol era tão reservado que até o pai dele, um funcionário público de Macaé, quando ia às comunidades tinha que se identificar. Muitos bandidos duvidavam, mas ele acabava convencendo que era o pai dele. O dono do tráfico em Macaé tem nome de remédio usado em tratamento psiquiátrico. Era conhecido, no começo da carreira, segundo a P2 do Batalhão de Macaé, como o Homem da Bicicletinha. Ao ingressar no tráfico nas comunidades Malvinas, Barra e Nova Holanda, ele saía de bicicleta à procura dos inimigos e os matava a sangue frio. Célio Lopes Gonçalves, mais conhecido como No, foi morto. O cadáver foi encontrado na Rua H, em frente ao número 358 no bairro das Malvinas, com 2 ferimentos feitos por disparo de arma de fogo. Junto com o corpo, havia saquinhos de plástico, normalmente utilizados para embalar drogas, vazios no chão, o que leva a polícia a crer que o local servia como ponto de venda e uso de entorpecentes. Especula-se que a morte de No esteja diretamente ligada à guerra pelos pontos de tráfico de drogas no bairro. As brigas, que acontecem há mais de 2 anos, já deixaram muitos mortos. Entre elas alguns membros da família de No, que dominava os negócios de drogas há 2 anos atrás, e a de Russo Pipoqueiro, antigo matador da cidade, já falecido. Há anos atrás Leandro, filho do matador Russo Pipoqueiro, obedecendo ordens do pai, assassinou 2 irmãos, com vulgo Tatu e Jairo, e um tio de No. A partir de então iniciou-se uma rixa entre No e Leandro, que brigavam toda vez que se encontravam na rua. Meses depois, Russo faleceu por morte natural, e Leandro foi morto por No. Em seguida, a casa de Russo foi invadida. A irmã e o cunhado de Leandro foram assassinados, e sua mãe também foi ferida. Um outro irmão conseguiu fugir para Campos, mas acabou sendo morto nos meses seguintes. Toda essa guerra aconteceu há anos atrás, e trouxe novos líderes para o tráfico na cidade. Até então, No permanecia participando dos negócios de venda de drogas. Com o assassinato do traficante, a história sangrenta que envolvia as famílias foi relembrada. Entretanto, a polícia acredita que o responsável pela morte de Célio Lopes não tenha ligação com os familiares de Russo Pipoqueiro. O mais provável, segundo a polícia, é que a morte esteja relacionada com a disputa por pontos de drogas no bairro das Malvinas. Ou seja, Rogério Roupinol expandindo seus negócios, ele foi lá de bicicleta e efetuou os disparos. Montou seu império em Macaé e foi para o Rio, precisamente Complexo do São Carlos e via em Ganga seu aliado. E com a morte de Irapuã David Lopes, o Ganga no dia 13 de outubro de 2004. Roupinol assumiu o controle de vendas de drogas no Complexo de São Carlos. Vários crias de Macaé se tornaram seu braço direito na cidade de Macaé. Como Monstro no Morro de Santana, Tito do Morro de Santana, PC, Alcione Morro de Santana, Gordo do Morro de Santana, Kiko da Barra. Roupinol ganhou prestígio no Morro da Mineira após pagar o resgate do traficante Anderson Rosa Mendonça, o Coelho ou Lindomar. Sobrinho do traficante Irapuã David Lopes, o Ganga, ele teria sido sequestrado por policiais, que exigiram dinheiro em troca da liberdade do criminoso. A partir daí, Roupinol passou a controlar todo o Complexo de São Carlos e se transformou na principal liderança, em liberdade, da facção criminosa Amigos dos Amigos. As investigações mostraram também que Roupinol tinha como costume presentear os bandidos que trabalhavam nas bocas de fumo do município de Macaé.
espécie de 13º salário. O bônus que era dado aos gerentes chegava até 200 mil, dependendo da produtividade. Tem fama de sanguinário e contraria a tradição de morte precoce entre os bandidos dessa atividade. Aos 20 e poucos anos embrenhou-se na favela Nova Holanda, onde traficava. Foi preso e cumpriu pena no Rio, onde passou a integrar a facção Amigos dos Amigos, ADA. Considerado um dos traficantes mais procurados do Rio, Roupinol era natural do Morro de São Jorge, localizadas em Macaé. Acusado de ser o principal distribuidor de drogas na cidade do Norte Fluminense, ele cumpriu parte da pena que foi condenado na penitenciária Lemos Brito, no complexo da Frei Caneca, onde conheceu Sandro Luiz de Paula Amorim, o Lindinho, Peixe ou Foca, nascido e criado no Morro da Mineira, no complexo de São Carlos, no Estácio. Os dois criaram um forte vínculo de amizade na cadeia, e quando Lindinho deixou a prisão, em junho de 2002, Roupinol lhe atribuiu a responsabilidade de controlar as bocas de fumo nas favelas de Macaé. Ao ganhar liberdade condicional, instalou em Macaé a estrutura operacional que conheceu com seus contatos no Morro de São Carlos, no centro do Rio, olheiros, gerentes, soldados, fornecedores em Mato Grosso e os mesmos moldes de suborno para aliciar policiais militares corruptos. Em pouco tempo, as iniciais da ADA passaram a fazer parte das pichações em muros de mais de 10 favelas da região. Roupinol montou em Macaé uma filial do Rio. Sua rede de tráfico movimentava, mais ou menos, R$ 1 milhão por mês, afirma o delegado Sérgio Mori, da Polícia Federal. O quartel-general do traficante Rogério Mosqueira, o Roupinol, da quadrilha Amigos dos Amigos, ADA, começou a desmoronar em Macaé desde a prisão do seu gerente no município, Cristiano Rocha Clemente, conhecido como Gordo. Na operação, a mulher de Roupinol, Gabriele, foi presa no Rio. Advogada, Gabriele fazia a distribuição do dinheiro conseguido com a venda da droga. Além dela, a polícia prendeu, em Copacabana, José Roberto Cardoso Nascimento, um dos distribuidores da cocaína. Ele seria o responsável por receber a pasta base vinda do Mato Grosso. Além deles, foram presos, em Macaé, Luiz Carlos Moraes de Souza, o monstro, gerente do Morro de Santana, o dono do sítio, Delcimar da Conceição Barreto, além de 8 pessoas, entre elas, José Carlos Pereira, em Mato Grosso. O policial militar, Flávio Melo, lotado no 8º BPM, Campos, também pertenceria à quadrilha de Roupinol, e está foragido. De acordo com a PF, ele é suspeito de recrutar bandidos para matar policiais que incomodassem a rota do tráfico de drogas. 2 casos foram citados pelo delegado Eduardo, da delegacia da PF de Macaé: o assassinato de um PM lotado no 32º Batalhão da Polícia Militar, Macaé, em Campos, e a morte do sargento Sebastião dos Santos, no bairro Jockey Club, em Campos. O sargento tinha participado, 2 dias antes, da prisão de Gordo em uma operação da Polícia Militar no bairro Malvinas, principal domínio da quadrilha Amigo dos Amigos, ADA. Roupinol é acusado também de mandar matar o presidente da Macaé Trânsito e Transportes, Mactra, e secretário de Transportes, Fernando Magalhães, assassinado em Macaé. Fernando estava em sua caminhonete, acompanhado por 2 seguranças, quando, segundo a Polícia Militar, um veículo cercou a caminhonete do secretário, que levou 7 tiros. Luiz Fernando de Miranda Magalhães, o profeta, filho do secretário, foi morto. Ele estava em liberdade condicional e havia sido preso, na Autoescola Atlântico Sul, que era de sua propriedade. Na ocasião, foram apreendidas 3 pistolas, 2 revólveres, além de mais de 100 cápsulas de munição. A prisão de Profeta e a apreensão do material foram resultados de investigações solicitadas pelo Ministério Público Estadual e fruto de uma operação que durou um mês, envolvendo a PF e o Grupo de Apoio à Promotoria, GAP. Lindão passou a ser considerado foragido da Justiça em março de 2007, quando a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de traficantes que mantinha uma refinaria de cocaína no município de Conceição de Macabu, na região norte do estado do Rio. O laboratório tinha capacidade para refinar de 10 a 15 quilos de pasta base de cocaína por mês, droga que era enviada para as bocas de fumo dos complexos das Malvinhas e de São Carlos, composto pelos morros São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco. Batizada como Morfeu, a operação envolveu 230 agentes federais e 70 viaturas e ocorreu simultaneamente em vários estados. Foram presas 11 pessoas em Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro.
Ao todo, a polícia cumpriu 40 mandados de prisão e alguns deles eram contra Lindinho e Lindão. Roupinol é apontado como mandante do assassinato de 3 moradores do Morro da Providência, no centro do Rio, em junho de 2008. Os jovens Marcos Paulo Rodrigues Campos, 17, Wellington Gonzaga da Costa Ferreira, 19, e David Wilson Florencio da Silva, 24, foram sequestrados por soldados do Exército e entregues ao traficante, que autorizou a execução para que não restassem testemunhas. E Roupinol foi surpreendido no interior de uma casa no Morro do São Carlos, no dia 23 de março. A operação, que terminou com a morte do principal fornecedor de drogas do Rio, foi resultado de uma investigação minuciosa que durou pouco mais de 2 anos e revelou o talento extraordinário que o traficante tinha para transformar cocaína em dinheiro. Para dissecar as finanças do bando, os agentes usaram uma estratégia engenhosa. Identificaram um a um e monitoraram os compradores dos insumos utilizados no refino da pasta base oriunda de países como a Bolívia e a Colômbia, que chegava até as mãos da facção criminosa Amigos dos Amigos, ADA, que domina o tráfico no complexo do São Carlos e também na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio. Só no mês de janeiro deste ano, de acordo com as investigações, a venda de cocaína no Morro da Mineira, favela arrendada por Roupinol, garantiu um faturamento de mais de 3 milhões de reais. A fortuna financiava a compra de armas, subornos a policiais, guerras com facções rivais e até campanhas políticas. Roupinol, que foi morto em 2010 no complexo do São Carlos, no Rio de Janeiro. A sua morte foi muito estranha, pois ele morreu sozinho, sendo que ele vivia cercado de seguranças. Até hoje muitos dizem que Lindinho, seu sucessor, tramou sua morte para ficar responsável pelo império que Roupinol montou. A morte de Rogério Rios Mosqueira, o Roupinol, trouxe à tona a longa investigação que revela cifras milionárias que financiavam o poderio bélico da quadrilha. Entre 2007 e 2009, o bando negociou o equivalente a 96 milhões de reais em pasta base de coca. Já com o material transformado em cocaína, a polícia acredita que os bandidos lucraram ao menos 200 milhões de reais. Roupinol era o principal fornecedor da droga para favelas controladas pela facção Amigos dos Amigos, ADA. Os números surpreenderam. A gente não imagina como aquelas pessoas conseguem movimentar tanto dinheiro com drogas. É muito alto, disse o chefe de polícia civil, Alan Tunowski. Só no Morro da Mineira, por exemplo, a quadrilha faturou mais de 3 milhões de reais em janeiro. Se inscreva e deixe seu like e sugestões de pauta nos comentários do vídeo. Mais informações na descrição.